hoje eu vou abordar alguns pontos que a Receita Federal publicou esse ano de alterações, algumas um pouco mais significativas, inclusive em decorrência da questão da pandemia, outras já são de conhecimento geral e um pouco mais simples, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar o que tem de interessante, né? Sempre gosto de começar minha palestra falando sobre a declaração de capitais brasileiros no exterior, que é também conhecida como Declaração do Banco Central, né? Que é a DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Esse ano teve uma alteração significativa com relação à obrigatoriedade de declaração, né? Então, aqui eu começo sempre falando sobre os conceitos de residência no Brasil, que isso vale não só para a declaração de Banco Central, como para a Receita Federal, que são os fatos geradores ou os fatores preponderantes aí, que obrigam os contribuintes a fazerem essas declarações. Então, quem que é considerado residente no Brasil, né? Então, quem resida no Brasil em caráter permanente, ou seja, quem tenha visto de residência permanente, ou RNE, né, que nós chamamos, quem possui um visto temporário também de trabalho com alguma empresa brasileira, algum contrato de trabalho, vínculo empregatício aqui no Brasil. Se você passou mais de 184 dias aqui no Brasil, você é caracterizado já como residente, e isso faz com que você precise declarar os seus rendimentos aqui no Brasil. Então, dito isso, a gente entra na obrigatoriedade de declaração do Banco Central. Quem que está obrigado, né, a fazer a declaração de capitais no exterior? As pessoas físicas ou jurídicas que sejam residentes aqui no Brasil, domiciliadas aqui no Brasil, e que sejam detentoras de valores de quaisquer naturezas, de ativos, imóveis, aplicações financeiras, participações em empresas no exterior, acima de $1 milhão, tá? Isso para a declaração anual. Na declaração trimestral, eles também subiram os valores, então é para quem tem ativos ou qualquer outro tipo de valores no exterior acima de $100 milhões. Novidades para 2021. Bom, eu até coloquei essa tela que ela está bem explicativa com relação até o que aparece no próprio programa da declaração de imposto de renda, que são as principais mudanças que foram programadas no software esse ano da Receita Federal. Exatamente, mas eu vou pontuar as principais que eu acho que são as mais importantes aqui, que pode atingir não pessoas que estão aqui nos assistindo, como pessoas conhecidas também, porque a gente sabe que o ano passado foi um ano atípico com relação ao auxílio emergencial. Então, eles colocaram uma declaração que, para os beneficiários, então, quem recebeu no ano passado, no ano de 2020, a parcela dos R$ 600, seja a parcela dos 1.200, que a gente sabe que existia esse pagamento dos 1.200 para quem era chefe de família, né? Então, a novidade é que os beneficiários do auxílio emergencial e que tiveram rendimentos tributáveis acima de 22.847 não só precisam declarar isso para a Receita Federal, como também quem superou esse valor dos 22.847 vai precisar devolver isso para o fisco. De que forma? A partir do momento que você preencher isso na declaração do imposto de renda, e essa informação do auxílio emergencial, ela pode ser obtida através do site DataPrev, que é o site da Previdência, quem fez a coordenação de todo o pagamento desse benefício, né? Você vai ter um informe de rendimento dos valores que foram recebidos em 2020, referente ao auxílio emergencial, nos rendimentos tributáveis da declaração de imposto de renda. Superando esse valor de 22.847, o próprio programa já vai calcular esse valor excedente e, ao final da declaração, ele vai gerar uma guia DARF que vai ser paga pelo contribuinte, que vai ser a forma de devolução desses valores que foram recebidos no ano passado. Então, o que a gente entende? Que isso foi um empréstimo, na verdade, né, que foi feito pelo governo, e que o excedente vai ser devolvido para o governo através do pagamento dessa guia DARF, que vai ser gerada ao final do programa, tá? Então, muita atenção, quem superou esse valor vai ser obrigado, mas como é que eu gero? Não se preocupem que é tudo automático pelo próprio programa da Receita Federal, o programa já calcula o que é excedente e já vai gerar uma guia para ser paga ao final.
Uma outra novidade que também acompanha aí a evolução financeira é a criação dos códigos para declarar os criptoativos, né, as criptomoedas, né, os bitcoins e esses altcoins e todas essas moedas que foram criadas. A Receita Federal viu a necessidade de criar um código específico para isso, porque eles acabavam sendo classificados num código genérico na parte de bens e direitos, e justamente porque a Receita Federal também criou um mecanismo mais exigente de monitoramento das vendas dessas criptoativos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que operam e ganham realmente muito dinheiro, é uma coisa bastante rentável. Então, por conta desse monitoramento, por conta dessa fiscalização das criptomoedas, a Receita Federal criou esse código 82, que é o código para as criptomoedas dentro dessas variações, né, que cada criptomoeda tem, mais genéricas, alguns mais específicos. A gente sabe que cada um tem um nome diferente aí. A declaração pré-preenchida já é um projeto que a Receita Federal tem desenvolvido há alguns anos, né, nesse sentido de já algumas informações, inclusive, eu acredito que quem faça a sua declaração perceba que algumas informações já vêm de um ano para o outro e já vêm os dados do CNPJ das fontes pagadoras mais recorrentes, com alguns valores ainda não, mas assim, os nomes das pessoas jurídicas já têm vindo de ano a ano. E a ideia da Receita Federal é realmente implantar a declaração pré-preenchida, que na verdade ela é as fontes pagadoras, os médicos, por exemplo, que você foi no ano anterior, dentistas, os principais meios as principais despesas, perdão, que vocês tiveram no ano anterior, já vão vir na declaração. Quais são os principais motivos que ocasionam a malha fina na Receita Federal, né? Então, cruzamento da informação ano a ano da Receita Federal, ela tem sido cada vez mais rigorosa, né? Então, eu acho que o importante é a gente sempre ressaltar que guardar a documentação, ter a documentação idônea pelo prazo de 5 anos, a gente não sabe quanto tempo a Receita Federal vai demorar para questionar os contribuintes, então todo tipo de informe de rendimento, principalmente eu bato nessa tecla despesas médicas, que é onde a Receita Federal mais é criteriosa na análise. Então, esses são os principais motivos. Eu acho que para esse ano, a principal mudança que teve é realmente essa questão do auxílio emergencial, que eu acho que é uma novidade para muitos brasileiros, né? A gente sabe que muita gente recebeu essa parcela do auxílio emergencial. Não sabemos como vai ser o cruzamento disso ainda com o fisco, a gente ainda não tem tempo para saber como que vai ser esses questionamentos, mas é importante a gente sempre ter essa documentação habilitada, pegar essas informações pelos sites oficiais da DataPrev, enfim, e fazer essas informações aí da forma mais correta possível. Hoje o processamento da declaração está muito rápido, né? Então, o que eu percebo? Quando a gente faz a entrega da declaração, às vezes até no mesmo dia, se não no dia seguinte, se você for consultar o processamento, a declaração já foi até processada ou já foi glosada, como a gente fala, né? Então, realmente, hoje não tem mais essa coisa de ficar esperando meses e tal. A Receita Federal tem feito um cruzamento quase que automático de quando você envia e a partir do momento que a Receita Federal começa a fazer o processamento. Então, está tudo bastante mais célere hoje em dia, né? Que mais? Eu acho que eu cobri todos os pontos. Eu acho que as mudanças principais foram essas, né? Eu continuo sempre todos os anos batendo na tecla dessa questão da organização documental, que eu acho que isso é primordial aí numa boa elaboração de declaração de imposto de renda. E vamos lá, vamos separar a documentação. Essas foram as principais mudanças e o meu conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês. Eu fico à disposição caso alguém tenha alguma pergunta, dúvida ou queira trocar alguma ideia.